Começando mais um Pode, Garotinho, seu podcast da hora do almoço, para você ficar por dentro de tudo que acontece na política do nosso estado, do seu município, porque aqui a gente também cobre as cidades, e do nosso país, né, porque o nosso país está em ebulição, né? O Brasil já não tem mais a notícia da semana. Antigamente a gente fazia isso, a notícia da semana. Agora é a notícia da hora. E se bobear, a cada 10 segundos tudo pode mudar. Antigamente era dentro de 15 minutos tudo pode mudar quando a Band News começou. Mas agora tudo pode mudar a qualquer hora. Bom, vocês sabem que o nosso programa sempre tem um convidado especial. Nosso convidado especial de hoje, ele é delegado da Polícia Federal. Está aposentado, mas uma vez delegado, sempre delegado. Foi deputado federal pelo nosso estado, a do Rio de Janeiro. Agora é suplente, mas um suplente de respeito. 40 mil votos, né? Eu estou falando de Felício Laterça, uma pessoa com raízes em vários municípios aqui do nosso estado. Tem parente em Campos, mora em Niterói, tem gente em Macaé, que é a cidade também onde ele tem uma base eleitoral. E um dos principais assuntos do programa será o segredo que o povo de Macaé quer saber. O que é essa operação? Que quase ninguém deu. Que noticiou com mais detalhes fui eu. E assim mesmo, olha, era uma pressão que parecia que vocês sabem, né? Eu costumo fazer muitas publicações, fazendo denúncias sobre comportamento de deputados, prefeitos. Eu nunca recebi tanta pressão, chegaram até a dizer que era mentira minha. Se eu não tivesse visto o inquérito, eu fiquei até balançado, mas eu publiquei. Mas eu tenho que confessar a vocês que, embora eu saiba, o autor da denúncia que motivou aquela operação em Macaé é o deputado Felício Laterça. Então ninguém melhor do que ele para detalhar aqui. Gente, nós não estamos falando de pouca coisa, não. Nós estamos falando de uma cidade bilionária que o poder público municipal, além dessas práticas que estão quase que generalizadas hoje de obra superfaturada, pagamento de propina, tem envolvimento com o tráfico. É isso mesmo que você está assistindo aí. Macaé está assim, garotinho? Tá feia a coisa, né? Então, eu quero cumprimentar o Laterça. Prazer. Chama de delegado Laterça, como é que você quer ser tratado aqui? Fica à vontade, né? O nome de batismo é Felício, o prenome Felício Laterça. Laterça é o sobrenome do meio. A senhora é minha mãe, campista, né? Eu também sou conterrâneo. Saudação a todos. É uma alegria estar aqui no Pode Garotinho, porque eu falava com o Garotinho antes, quando nos cumprimentamos, falei, Laterça, eu gosto de polêmica. Falei, se a polêmica for verdade, eu estou ao seu lado. É isso aí. Então é isso. A gente está aqui para estabelecer a verdade. E isso é bíblico. E nós vamos tratar disso, Garotinho. Agora, chamo de delegado, de Felício Laterça. Deputado eu fui. Então, eu prefiro que o deputado fique aguardando. Delegado Laterça. Delegado é bom. Eu chamo o delegado. Olha, o negócio de chamar delegado, tem gente que não pode ouvir isso. Porque teve um que o delegado chamou, e quando chegou lá, ele achou que era uma reunião, ia participar de uma festa, e acabou ficando, né? Virou hóspede. Essa história não é bem como se conta aí não, tá? Eu sei alguns detalhes aí dessa história. O superintendente, com todo respeito, né, que eu tenho ao Galvão, já tivemos problemas quando ele era do Beltrame, né? Quando ele volta para cá agora, ele voltou com indicações políticas que queriam tirar o superintendente daqui, o antigo, né, doutor Almada, porque ele foi fazer uma operação em Maricá, em cima do hospital Che Guevara. E Maricá, todo mundo sabe, né? Uma cidade onde foi criada a filha do primeiro relacionamento do ex-presidente Lula, a Lurian, foi criada pelo Quaquá, desde menina na cidade, mora na cidade, ela tem o Quaquá como um pai afetivo, né? E mexeu com o Quaquá foi lá e disse, compadre, o cara não pode ficar. Aí deram um jeito, trouxeram o Galvão. Então,
Essa história que contam aí, eu vou explicar para vocês agora aqui, vou aproveitar. Dizia assim, não, ele deu uma rasteira no Bacelar. Não é bem assim. O delegado que comanda e preside o inquérito não é o superintendente. O superintendente é uma coisa, é um delegado. O delegado foi comunicar a ele o seguinte, ô chefe, chegou aí um mandado de prisão, eu tenho que cumprir, do Supremo Tribunal Federal. Contra quem? Contra o presidente da Assembleia. Ih, rapaz, e aí? Você vai prender ele aonde? Ou em casa, ou então na Alerj. Se ele estiver na Alerj, eu tenho que prender ele na Alerj. Olha só, vai ser uma exposição muito grande, coisa chata, figura pública. Eu vou chamar ele aqui. O delegado ficou do lado dele. O que preside o inquérito ficou do lado dele, sentado ali. Então ele vai ligar para o Bacelar. Presidente, estou precisando fazer uma reunião com o senhor urgente aqui. O senhor pode vir aqui agora? O Bacelar foi dirigindo. Chegou, não foi nem com motorista, segurança, com ninguém. Deixou, inclusive, uma mochila com R$ 90.580 no banco de trás. E foi encontrado. Quando ele chega e entra para a reunião, o Galvão diz para ele, olha, o delegado já está com mandado de prisão. Entregou, o delegado pediu as chaves e, então, encontraram o carro dele, o dinheiro e os telefones. Sendo que um é telefone agenda. Meus amigos, minhas amigas, esse telefone agenda... O Bacelar tinha muitos compromissos, tanto para receber quanto para pagar. Então, cuidadoso, ele anotava tudo o que entrava e tudo o que saía. Meus amigos, eu não posso falar, mas tem muita gente que não dorme faz dias. Bom, eu só quero dar uma explicação, porque tem gente dizendo, mas está demorando. Vou explicar uma coisa para vocês aqui. O Bacelar foi preso por decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, na ADPF das favelas. A ADPF das favelas estava com o ministro Barroso. Ele virou presidente, passou para o Fachin. O Fachin virou presidente, passou para o Alexandre de Moraes. Ele prendeu por causa da ligação do Bacelar com o TH Joias. Era um tema que envolvia favelas. Era um traficante. Obstrução de justiça. Pessoas ligadas ao poder paralelo, e nós vamos falar disso em Macaé. Isso. Isso é uma preocupação muito grande hoje da Justiça Eleitoral. Então veja bem, os outros casos que virão, eles são relacionados a outros tipos, né? Especialmente a corrupção, propina. Né? Tem também tráfico. O que é tráfico vai para o Alexandre. O que não é, vai para o TRF2, onde tiveram que trocar o desembargador Macário e nomear um outro. O Alexandre de Moraes decretou o afastamento, porque não é o Alexandre de Moraes que vai agora afastar esses outros deputados que serão afastados. Você tem certeza? Eu tenho certeza. Uma dezena, pelo menos, de deputados serão afastados e 5 serão presos e tem um aí que vai ser preso de novo. Então vamos aguardar. Olha, antes de falar sobre esse assunto aqui com Laterça, atenção Macaé, atenção minha querida princesinha do Atlântico. E quando eu transmitia futebol, era pequenininha, só tinha um hotel, Hotel Ouro Negro, ficava no centro de Macaé, ali pequenininho, e ela transmitia jogo de futebol. Eu dizia, estamos em Macaé, a princesinha do Atlântico. Hoje Macaé é uma superpotência econômica, né? Eu tenho muito carinho pela cidade. Eu já andei muitos anos lá brigado com alguns políticos de Macaé, mas passou, né? Mas eu levei para Macaé aquela termoelétrica que tem na entrada da cidade. Eu fui aos Estados Unidos e contactei a Enron, um encontro com a grande empresa de petróleo. Você se refere a um cálculo matemático, saldo bancário? Seria. É o que é isso? A inteligência artificial conspirando. A inteligência artificial conspirando. Fiz o LENEP, que é o Laboratório Nacional de Petróleo, foi construído por mim, né? Eu dupliquei aquela estrada da entrada de Macaé até o centro, né? Quem vinha pela BR-101. Temos obras muito importantes em Macaé, muito. Vou falar aqui, quando eu e Rosinha fomos governadores, temos muita coisa. Então, vocês prestem atenção, porque eu não quero ver uma cidade como Macaé passar pelo que está passando. E cuidado, viu? Porque tem uma frase que é antiga, mas ela é sempre atual. As aparências
enganam. Então lá Macaé está vivendo de aparência. Vocês vão ver, Laterça vai falar daqui a pouco, como é que as coisas não são como parecem. Mas antes dele, eu preciso aqui dar uma explicação. Quando eu fui a convite do senador Alessandro Vieira prestar o meu esclarecimento lá na CPI do crime organizado em Brasília, falei 2 horas. Era um negócio para falar 20 minutos, eu falei 2 horas. E quando acabou, ele mesmo e o senador Contarato disseram, olha, nós vamos enviar ao governador do estado um pedido de reforço da sua segurança. O senhor citou nomes aqui de empresários da máfia do combustível, o senhor citou nomes de traficantes que controlam presídios do Rio de Janeiro, explicou como funciona, deixou claro que a cúpula do governo do estado tem envolvimento com o Comando Vermelho, e citei os casos que provam isso. O general Mourão confirmou a minha denúncia de que as armas que sumiram de Barueri estavam dentro da Rocinha. Houve um acordo entre o Exército Brasileiro e o Comando Vermelho para as armas serem devolvidas sem precisar operação do Exército. Eu falei, Mourão saiu da sala, foi lá, telefonou, voltou e disse, não, o comando decidiu que era melhor evitar um banho de sangue. E aí 2 oficiais do Exército Brasileiro vão no presídio e negociam a devolução das armas com o Comando Vermelho. Para mim, isso é uma vergonha. Isso é o fim dos tempos, Sérgio. Isso é o fim dos tempos. Mas está lá, está gravado. Como aconteceu a morte de um oficial médica no Hospital da Marinha, no Hospital Marcílio Dias, e a Marinha também simplesmente cruzou os braços. Estão fazendo, isso é o quê? Conivência com o poder paralelo, com o narcotráfico? Então, não pode. Aí eu fui comunicado lá pelo Gabinete Civil do Estado, eles iam disponibilizar mais alguns homens e viaturas, porque eu já ando com proteção determinada, é bom que se diga, não é o governador que deu porque quis, pelo Ministério Público. Porque eu fui torturado dentro de uma repartição do Estado por um policial militar. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, está em alegações finais, e o policial será condenado a 17 anos, no mínimo. O crime de tortura é imprescritível. E como ele é uma pessoa influente, eu tenho a segurança determinada pelo Ministério Público. A outra, para reforçar, né, foi pedida pela CPI do crime organizado. Aí eu ontem, já tem mais de um mês, não acontece nada. Aí, em Campos, no mesmo dia que eu recebi o que vocês vão ver no vídeo, ocorre o seguinte: o deputado TH Campos, o Tiago Angel, Tiago é TH também, né? Então, o TH Campos, né, ele está muito incomodado com todas as denúncias que eu venho fazendo contra ele. Ele acha, não sei de onde que ele tirou isso, que quem está passando informações para mim é a ex-esposa de um motorista dele. Então ele viu essa menina, né, entrando numa padaria ou numa loja, não sei bem onde foi, na primeira página, onde todos os jornais, e partiu para cima da menina. Um policial chamado Marcinho, que é presidente do Campos, né, time de futebol lá de Campos, viu a situação, partiu para cima do deputado para defender o ministro em plena Avenida Pelinca, lugar que todo mundo conhece em Campos. O deputado sacou a arma, o Marcinho sacou a arma, foi parar todo mundo na delegacia. No mesmo dia à noite, eu recebo o que vocês vão ver agora, daqui a pouquinho. Agora, mas eu só queria dizer antes, eu passei o dia ontem com 2 policiais do setor de inteligência, né, e mais um delegado aposentado da Polícia Civil, muito competente, e com alguns amigos que eu tenho, né, que são policiais federais, alguns aposentados também, como Laterça, tentando identificar como é que aquela mensagem entrou na minha galeria. Porque na minha galeria só entra o que eu autorizo. Porque senão é impossível, né? Imagina, eu recebo gente que manda coisa para mim do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Como é que aquela imagem que vocês vão ver aí agora foi parar na minha galeria? 10h40 da noite. Depois de ter tido essa confusão. Então,
eu gravei um vídeo dizendo o que vocês vão assistir agora. Coloca aí, por favor. Preste muita atenção nesse vídeo e tire você as suas próprias conclusões. O que você pensaria se você recebesse um vídeo como esse que você vai ver agora? Ficou muito claro para mim que alguém que manda um vídeo desse para você, sem se identificar, sem dizer nada, uma palavra sequer, está te ameaçando. Eu sei que, pelas denúncias que eu faço contra corruptos, políticos, empresários, alguns deputados, eu não sou uma pessoa querida por essa engrenagem do sistema. Pode ser um deputado, pode ser prefeito, pode ser governador, pode ser algum empresário que esteja se sentindo constrangido pelas denúncias que eu tenho revelado aqui na minha página. Mas eu não quero inicialmente acusar ninguém. Eu só quero deixar uma coisa bem clara. Já tem mais de 30 dias que eu fui na CPI do crime organizado e quando eu saí foi enviado um ofício do secretário, senador Alessandro Ribeiro, e do presidente da comissão que combate o crime organizado, pedindo reforço da minha segurança. Não aconteceu até agora. Eu já ando com segurança colocada pelo Ministério Público por tortura que eu sofri de um policial por motivações covardes. Agora eu pergunto a você, se acontecer alguma coisa comigo, o responsável chama-se Cláudio Castro, porque até esse momento em que eu falo com vocês, nenhuma providência concreta foi tomada em resposta ao ofício da CPI do crime organizado, que foi transmitida para o Brasil inteiro e onde eu falei de figuras de todos os ramos envolvidas com a corrupção. A ameaça está clara. E o senhor Cláudio Castro será responsabilizado se algo acontecer comigo. Bom, hoje pela manhã, depois que o vídeo já estava ontem à noite com mais de 50 mil visualizações, foi feito um contato com uma pessoa ligada a mim, pedindo que fosse ao Palácio. A ideia qual era? Bom, o governador vai finalmente atender. Foi dito, a pessoa está aí, para confirmar a hora que quiser. Olha, se o garotinho não se retratar da acusação que fez ao Cláudio Castro, não só não vai ter segurança, como nós vamos mandar tirar que tem. Ô, governador, o senhor pode muito, mas não. Primeiro que eu não tenho que me retratar. Eu não disse que o senhor é o autor, eu disse que o senhor tem a responsabilidade, porque o ofício do senador Alessandro Vieira e do senador Contarato foi dirigido ao senhor, não foi dirigido a Fulano, Beltrano, foi dirigido ao senhor. E pelo encaminhamento correto, o senhor teria que mandar para o GSI estadual e o GSI, então, fazer contato. Então, deixando bem claro, não tem que me retratar de nada. Olha, nos últimos 15 dias, minha página falou sobre corrupção em Cabo Frio, gravíssima, envolvendo um laranja do prefeito Serginho, que pegou um garoto que ganhava R$500 como office boy e que movimentou agora há pouco, nos últimos 2 anos, R$500 milhões. O nome desse garoto chama-se Gabriel Barbosa. Parece o Gabigol, mas não é. Gabriel Barbosa. Está tudo lá, mostrado, apontado, documentado. Gabriel Barbosa Pereira da Silva. Então, vamos lá. Pode ser alguém ligado a... Não sei. Eu fiz denúncias contundentes, todas com prova, como eu costumo fazer, contra o deputado Tiago Rangel. O TH de Campos. Né? Máfia de combustível. Ele, inclusive, já foi vítima. Vítima não, né? Foi alvo de uma operação Postos de Mida. Ele era motorista de Rogério Onofre, no Detro, ganhando salário mínimo. E, de repente, o cara aparece com um monte de posto de gasolina. E depois disso comprou helicóptero, depois disso comprou transportadora. Está parecendo o pessoal de Macaé. É. São empreendedores. Atenção, Macaé! Vamos chegar lá. Então, olha só para vocês verem como é que... Eu não poderia ter feito uma acusação direta a ninguém, porque as possibilidades são muitas. O Rodrigo Bacelar, eu divulguei a vergonha
depois a Globo foi lá filmar, mas foi divulgado por mim. Feita pela doutora Mutreta, uma advogada de nome Juliana Bonazza. Doutora Mutreta. Ela criou uma empresa chamada Gigante Empreendimentos, que comprou 339 mil metros quadrados das terras de Álcalis. O sindicato foi lá em casa, porque aquela terra estava dada em garantia para recebimento dos trabalhadores de Álcalis. Foram lá em casa e disseram, garotinho, investiga isso aqui, porque isso não podia ser vendido. Aí eu fui ver o que a doutora Mutreta fez, o que ela faz sempre. Não é a primeira vez, ela está envolvida numa série de outras questões. Bom, aí fui ver a Gigante. Quem é a dona da Gigante? A dona Mona Lisa, uma senhorinha que recebe Bolsa Família. Comprou por 13 milhões, sendo 7 milhões à vista, e o restante em suaves prestações de 500 mil reais. Quem comprou? Rodrigo Bacelar. Quem comprou o helicóptero? Rodrigo Bacelar. E fomos indo. Então, a doutora Mutreta está apavorada. Eu não parei aí. Quando eu percebi o negócio dela, aí eu descobri que tem um conselheiro da Juscerja. Atenção, Cláudio Castro, você deve prestar atenção. De nome Duarte, que é outra mutreta dela. O que ela fez? Isso era uma briga de família, era um inventário. Esse rapaz contratou ela como advogada, deu um golpe na família Duarte, que é de Duque de Caxias, seu Duarte, conhecido, né? Era dono de frigorífico em Caxias. O filho dele andou lá pela região dos lagos também. Em 7 milhões de reais. Doutora Mutreta. Aí eu encontro a doutora Mutreta metido num negócio que me chamou a atenção. Vocês terem visto que durante toda a semana, já falei de Álcalis, já falei do TH de Campos, já falei de outros assuntos. Chegamos na matéria que eu estou divulgando a semana toda. GAS. Esse é o escândalo dos escândalos. E dona Mutreta não podia estar fora disso. Né? Gente, vocês estão acompanhando aí, vocês estão vendo que o negócio é muito complicado. Porque as coisas que eu estou trazendo à tona colocam o judiciário do Rio de Janeiro numa situação muito difícil. E eu entrei nesse assunto da GAS por acaso, porque quando eu vi o nome dela, eu resolvi me interessar pelo assunto. Aí eu fui ver quem foi que pediu a falência da empresa. Jansen Calil, advogado lá de Campos. O mesmo advogado que é sócio de Bacelar, no frigorífico lá de Campos, na casa que ele comprou em Teresópolis, nas 2 coberturas que ele tem em Botafogo, em vários negócios. Opa, tem Jansen e tem Trambique. Tem Jansen com Bacelar, o Trambique é maior ainda. Tem Jansen, Bacelar e a doutora Mutreta, aí o negócio fica feio. Gente, uma covardia o que estão fazendo com as pessoas. Tem gente que perdeu tudo, vendeu tudo. Tem o dinheiro. O dinheiro, ele é movimentado virtualmente por quem tem o login e a senha. Quem tem o login e a senha chama-se Mirelle, a mulher do Gladson. Só que ela, para não perder tudo, fez um acordo e é o que eu estou mostrando. Agora, 5 anos da GAS. Cabo Frio inteiro está nos assistindo agora nesse horário. 5 anos de GAS. Nunca fizeram uma cariação entre os dois. Você é delegado? Isso é comum? Negativo. Isso é comum? Não. Investigação tem que ser levada a sério. O que não é comum é fazer a cariação sem ouvir as partes. Né? Não. Isso aconteceu recentemente no Supremo. Não, mas eu vou te fazer algumas perguntas sobre esse caso aqui. Esse caso é um caso que tem 50 mil pessoas envolvidas, que perderam dinheiro. É possível alguém mentir em juízo? Qual foi o argumento da juíza para decretar a falência? O senhor Jansen Calil disse que tinha aplicado na GAS 1.150.000 e que não tinha recebido nenhuma parcela. Eu apresentei agora os comprovantes que ele recebeu. Ele mentiu em juízo. O que ocorre nesse caso? Crime. Ele tem que responder pelo crime praticado. Responder pelo crime. Bom, aí é nomeado um administrador judicial. Estranhamente, o administrador judicial decreta sigilo da lista de credores. Mas por que será? E ninguém sabe que era o credor. Aí ele abre uma coisa fantástica, uma lista online. As pessoas tinham que se apresentar como credores, levar o contrato com a GAS para mostrar. E, de fato, tinham colocado o dinheiro lá. Por que ele não mostrou a lista? Porque grande parte dos nomes que estão na lista não tem condição de justificar o dinheiro que tem lá. Deputados,
prefeitos da região dos lagos, ministros e o mais incrível de tudo, secretarias de Estado aplicando dinheiro na GAS. Explica, garotinho, que a GAS era aquela que transformava o seu faraó dinheiro do em cripto. Bitcoin. É, o faraó do Bitcoin. Transformava em cripto. Eu vou só E dizer... aí, e pagava como se fosse um agiota. E justificava uma renda mensal em torno de 10%. Não, era 10%. Agora, veja bem, durante vários e vários anos ele nunca atrasou um dia. Um dia. Agora, para você que acha que não tem dinheiro, é a história que foi contada e tal, quando a empresa foi fechada, o Bitcoin valia $25 mil. Um Bitcoin. Hoje um Bitcoin está valendo em torno de 120 mil. À época, eram 10 bilhões total em reais. Você vê se o Bitcoin multiplicou de 20 para 120, quanto deve ter hoje. Então vocês perguntam, onde está o dinheiro? O dinheiro está com a Mirelle. Ela tem a senha. Então isso aí, tem uma série de crimes que foram cometidos, mas infelizmente tem muita gente grande envolvida. E aí quem está sofrendo? O cara da loja que pegou um empréstimo, o cara que vendeu o carro, vou ganhar 10%. E tiveram pessoas comuns, exato. Pessoas venderam imóveis, colocaram dinheiro no Bitcoin. Pessoas venderam carro, botaram dinheiro. Fizeram empréstimo, já que é vantajoso, e olha colocaram só, dinheiro no Bitcoin. Não era pirâmide. Porque se você for olhar o contrato, como eu tive o cuidado de olhar, ele é uma empresa de comercialização de Bitcoin. É outra coisa. Ele não pega teu dinheiro em real e te paga em real. Ele faz a conversão para o valor do Bitcoin no dia. Então, é uma empresa de Bitcoin. Eu não estou defendendo a Cássio, não, porque eu acho que ele fez muita pilantragem. Mas ele pagava direitinho. E não pode, no final das contas, a dona Mirelle ter ido para o exterior, ficou 3 anos no exterior. De lá, ela pagou quem precisava pagar e o povo chupando o dedo. Não vai ficar, não. Não vai ficar, não. Porque eu entrei nessa história agora, não sou advogado, não tenho dinheiro da GAS. Eu entrei por causa da mutreta. Então pode ser esse pessoal também, não sei. Tanta gente grande envolvida nisso aí. Eu estou só justificando para o Cláudio Castro que eu não disse que o senhor mandou me dar tiro. Eu disse só que o senhor é responsável porque o senhor é quem tinha que autorizar a segurança para mim. Eu estou denunciando esses caras todos aí e o senhor não autorizou. Ou pelo menos até agora não autorizou. E disse ainda hoje, para o interlocutor que esteve lá, no Palácio, além de não dar, eu vou tirar. Bom, se eu tirar, eu vou no Ministério Público. O nome da promotora é Patrícia Glioche. Ela que determinou. Mas já falei muito. Vamos para Macaé. Vamos para Macaé. Me conta como é que você percebeu. Sempre tem um sinal. Sempre quando o cara fala da cidade e tal, manda um sinal para mim. Você percebeu que estava havendo alguma coisa errada em Macaé? Vamos fazer um breve histórico. Isso. A minha ligação com Macaé, não só da infância, conhecer Macaé como você, na época de menino, e nós somos do Norte Fluminense, eu fui chefiar a Polícia Federal de Macaé em 2015. Eu chego em Macaé para cuidar não só do município de Macaé, como mais outros 20 municípios que era a circunscrição da Delegacia de Polícia Federal de Macaé. Em janeiro de 2015, janeiro de 2015, Felício Latessa aporta em Macaé para transformar, inclusive, a delegacia. Era uma delegacia que estava sendo muito mal conduzida, com péssimos resultados, não só no trabalho administrativo que a Polícia Federal tem, como no trabalho investigativo. E também a cidade cresceu rapidamente, né? Então tinha que ter um acompanhamento com mais gente. Com e mais precisa, e eficiência. tinha que ter as instituições fortes, fortalecidas. E essa era a preocupação à época do senhor superintendente que me designou. E lá fui. Então eu trabalhei lá por 3 anos e meio. Não só conheci Macaé, como os municípios. E como você disse, muita informação nos chega. E de lá para cá, nunca mais deixei de ter informações. E a nossa rede de informação, ela cresce a cada dia. Você, naturalmente, pelo seu perfil, pela toda a sua história, você tem uma rede de informações. Eu fui secretário de Segurança do Estado. Governador. Governador. Não, mas eu digo, secretário de Segurança, você tem que falar com todo mundo. Exato. Né? E aí nós estabelecemos a nossa rede de informações. Estabelecemos um grande combate ao narcotráfico à época. Foi talvez o período que mais se combateu, número de resultados. A gente trabalhava com a parte de inteligência, atuando junto com a Polícia Militar, com a PRF, na BR, com a Polícia Civil de Macaé. Então, nós tivemos grandes resultados em número de apreensão de drogas, de armas e
dinheiro, inclusive. A nossa gestão lá prendia-se, inclusive, dinheiro do narcotráfico. A gente tinha esse cuidado, porque muitas vezes o dinheiro não aparece. Mas na nossa gestão a gente sabia por causa da investigação. Mas vamos trazer para hoje. Vou trazer, mas agora é minha vez, garotinho. Você falou para agora é minha vez. Não, eu quero te perguntar para você responder. Não, mas vamos lá. E aí, em 2018, eu me descompatibilizo porque resolvo me candidatar a deputado federal. E fui eleito Desincompatibilizou do da cargo chefia. da chefia. E aí saio, aí utilizo férias, licença na época devida para me candidatar e fui eleito deputado federal. Uma votação muito expressiva dentro de Macaé, inclusive, e região dos Lagos toda, Norte Fluminense, onde, na verdade, é a nossa praia, nosso lar. E aí tive um mandato de deputado federal de 4 anos e vim para a reeleição. Você mencionou aqui na abertura, votação expressiva, praticamente 40 mil votos, mas fiquei na suplência. Mas eu sigo na política porque eu fiz um trabalho muito bacana. Eu fui o deputado federal que mais trabalhou da minha legislatura. Eu falo isso. Seu filho, Vladimir Garotinho, foi meu colega de Câmara, meu vizinho de gabinete e foi eleito prefeito de Campos 2 anos depois. Mas nós fizemos um grande trabalho e continuamos na política porque nós mudamos a vida das pessoas. E Macaé, na verdade, foi meu berço político, a votação expressiva. No que pese não ser natural de Macaé, é o berço político. E me interessei sempre pelos assuntos da cidade. E continuei acompanhando. E toda hora chega informação dos malfeitos. Né? E corrupção é a pior chaga do planeta. Deixa eu te fazer perguntas diretas. Vamos embora. Já estou chegando onde você quer, garotinho. A primeira pergunta que eu quero te fazer. O irmão do prefeito de Macaé, segundo investigações feitas pela Polícia Federal, tem envolvimento com o tráfico de Macaé? Pelas suas informações? Muito bem. Então, nós chegamos em 2024 e fomos candidatos a prefeito, rivalizando com a situação do atual prefeito. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou dar um apelido. Eu vi que você gosta, você apelidou uma advogada aí de doutora Mutreta. Vou arrumar um apelido para esse irmão do prefeito. Um cara que não acrescenta nada. Água de salsicha. Esse irmão do prefeito é um água de salsicha. Nunca fez nada, nunca prestou para nada. Não, ele nunca fez nada certo. Certo. Errado faz um monte. É usuário de drogas. Laté, você está falando, vamos lá fazer o teste. Aliás, inclusive é pré-candidato a deputado federal, nós vamos tocar nesse caminho. O Água de Salsicha é pré-candidato a deputado federal. Não sei se ele vai que ser, ficou meio apavorado com a Operação Capstro, mas vamos lá. E aí o que acontece? O envolvimento dele, porque como usuário, ele frequenta aquela roda. Na verdade, o atual prefeito de Macaé, que é outro também, entendeu? Vamos dar os nomes aqui, porque nosso programa é visto no Brasil então vamos inteiro. embora, dá os nomes. O prefeito chama-se Welbert Rezende. Welbert Rezende, se não me engano, o partido dele é Cidadania. O irmão como chama? O prefeito, vamos chamar de peso morto. Então tá, o Welbert Rezende, para mim, é peso morto. Aí vai ser, vamos arrumar depois um apelido para ele, que vai ser bom, importante isso. Como é que é o nome do Água de Salsicha? Márcio Rezende é o Água de Salsicha. Tá. Então, como é que você chegou à conclusão que eles têm envolvimento com o tráfico? Porque ser usuário não quer dizer que o cara tem envolvimento. Muito bem. Eu sei, eu estou te perguntando, porque é obrigação do repórter perguntar ao denunciante que foi você. Vamos lá. Então a gente está na cidade, em 2024, construindo uma candidatura a prefeito contra a situação, oposição verdadeira, e começamos a ter informações. Inclusive pessoas que já eram vereadoras começaram a não ingressar nos locais dominados pelo narcotráfico. Então isso está tudo documentado. E nós começamos a trazer as informações e consolidar isso. E o Água de Salsicha, ele não se envergonhava, porque ele conseguiu eleger a filha vereadora. E a coordenadora da filha, uma mulher ligada ao narcotráfico, que está no documento da Polícia Federal. Como é que é o nome da filha dele? A filha é Manu Rezende, o apelido, o nome político dela. É Manu Rezende. Manu Rezende. E aí... Senhor prefeito, olha só, aqui é um programa onde nós pautamos pela transparência. Se eu quiser, em algum momento, rebater aqui as informações que estão sendo colocadas, o senhor entra em contato e nós o convidaremos para um outro programa. O senhor vem aqui, pode falar, apresentar a sua defesa. Eu achei muito estranho, porque a operação foi pouco divulgada, parece que teve uma operação abafa. Eu, na época, consegui algumas informações, publiquei, mas nem o site
da Polícia Federal colocou o nome dos envolvidos. Achei muito estranho isso. E então praticamente todos os meios de comunicação dentro de Macaé e região, você sabe como é que isso funciona, abastecidos pelo mega contrato de publicidade, que são um contrato milionário da Prefeitura de Macaé. Então, todo mundo cala a boca. Teve gente que colocou e teve que retirar porque foi, olha, ó, vai perder. Não é assim que funciona, né? O poder, o coronelismo hoje, garotinho, ele atua de forma diversa. Claro. Entendeu? O Hoje sistema. É o sistema. O sistema, ele opera. E aí, então, nós vimos que a senhora Poliana, denominada Dama do Tráfico, saía Então, vamos sempre... lá, gente. Olha, o prefeito é o Elbert Rezende, o irmão é Márcio Rezende, Água de salsicha. a irmã, a filha, né? No caso seria sobrinha do prefeito, Manu Rezende, e a dama do tráfico, que foi uma espécie de coordenadora da campanha, é Dona Poliana. Poliana. Qual é a facção que eles fazem parte lá? Lá, por incrível que pareça, é um dos poucos redutos da ADA, Amigos dos Amigos. Uhum. Lá em Macaé você tem duas facções. Tem o Comando Vermelho, proporção menor, e tem a ADA, que domina o maior número de comunidades. Fora do jogo aqui no Rio, exato. Né? Praticamente. Tinha aqui só um pequeno reduto, e a ADA, ela está fincada, lamentavelmente, na nossa Macaé. Bom, mas você disse que eles têm vínculos com o poder público, em licitações, em aquisição de imóveis. Eu comecei a ficar meio espantado, porque a operação ocorreu em Macaé e, ao mesmo tempo, na Paraíba. Eu soube que um resort, numa cidade importante lá da Paraíba, a Polícia Federal foi fazer buscas. Seria uma espécie de braço do tráfico fora para esconder dinheiro? Qual é a lógica dessa A lógica operação? é o personagem, um cidadão chamado Edinaldo, que era da empresa de internet alternativa em Macaé, e se associou a essa turma, e ele, salvo engano, é oriundo da Paraíba, e lá também tem seus braços. Então o Edinaldo estava em Macaé e na Paraíba. Então, o que aconteceu também em Macaé? Houve um incêndio, não sei se você sabe disso, de grandes proporções, numa empresa de Macaé, queimando aproximadamente 14 ou 15 carros. Acabaram com a empresa. E nessa operação, a Capstro, que foi deflagrada em Macaé, ela objetivou, inclusive, buscar esse indivíduo, e ele acabou sendo preso em flagrante, porque, na verdade, era um mandado de busca e apreensão a operação. Não tinha prisão propriamente. Ele foi preso em flagrante por questão de armas, sem autorização legal, e outras questões. E permaneceu preso. O nome dele é Hércules, né? Você gosta de dar nome aos bois? Eu também. Seu Hércules, e está associado a essa questão da empresa de mídia. E aí, aonde entra o poder público? Tanto a prefeitura como a Câmara Municipal. Eles deram vários cargos em comissão. Os cargos são distribuídos para essas pessoas. Os contratos... Para que pessoas? Do narcotráfico, ligada para narcotráfico? quem elas apontam. Ó, precisamos cobrir fulano, precisamos atender a fulano. Não, mas eu soube que, inclusive, tem licitações. Isso. Licitações e ganho. A empresa de internet que funciona em Macaé é deles. A ex-mulher do Edinaldo que botou, não sei se ela trabalha realmente, ou tá como laranja, a ex-mulher do Edinaldo que ganhou a licitação. E hoje tem mais um mistério em Macaé, garotinho. Hoje tem, segundo o contrato, centenas de câmeras paradas pela cidade, você não sabe quem controla aquilo. Estranho, né? Não, é tudo muito estranho. Esse negócio de internet, depois não vão dizer que eu não avisei. O do TH eu cansei de falar aqui, até ele ser preso. Tem um vereador da cidade do Rio de Janeiro, ligado ao Comando Vermelho, que é dono da internet do Comando Vermelho. O Comando Vermelho ocupa, desliga as internets e liga dele. Vereador, foi eleito. Última eleição. Todo mundo sabe. Será que a polícia não sabe? Eu falo isso em Todo mundo Macaé. sabe. Basta... Você não tiver no Complexo do Alemão? Vai lá e pergunta quem é o dono da internet lá. Todo mundo sabe. Garotinho, A empresa do cara, o cara é conhecido. Outro dia, eu estou vendo a inauguração do prefeito do Rio, num bairro, abraçado com o cara. Será que o Eduardo Paes não sabe? então vamos lá. Então na campanha, na pré-campanha, na campanha, só entrava quem estava devidamente autorizado pelo Água de Salsicha, que
comandou isso, começou a fazer acordo, inclusive incomodando vereadores de mandato. E aí acaba tendo que recorrer, né, uns registraram na Polícia Federal, outros registraram na Polícia Civil, teve um imbróglio, e eu denunciei isso. E coloquei, dei os nomes. E aí, aí vem a turma, não deixa disso. Um conversa para cá e a turma retrocede, o que é um grande risco. O nosso país está em risco. O nosso país está indo por um caminho de trevas. Porque as pessoas começam a acomodar o que é mal feito, o que é o errado. Eu ouvi pela primeira vez uma expressão que eu não tinha ouvido ainda a respeito de cidade nenhuma lá em Macaé. O cara que me falou essa história, ele disse assim: você conhece superfaturamento de obras, mas você não conhece faturamento de obra. Digo, como assim? Não, só tem fatura, não tem a obra. Faturamento de obra. Faturamento de obra. O cara só emite a nota. Eu falei, mas onde tem isso? Eu disse, Macaé. Sobre isso, garotinho, hoje nós estamos falando dessa operação ligada ao poder paralelo, que, lógico, é toda uma teia, mas eu tenho uma denúncia que está na Polícia Federal, chamada Máfia dos Consórcios. Eu desenhei isso tudo, eu fiz o organograma. O que é isso? Me explica aí. Isso é o grande esquema que abastece o dinheiro desviado, o dinheiro da população, em obras superfaturadas, ou tão somente, como você disse, faturadas. Ninguém entra, tem um mega esquema dentro da comissão de licitação de Macaé, porque ninguém entra lá sem deixar moeda. Você não entra. Se tentar a sua empresa, você sai de lá corrido, afastado, ou recebe inidoneidade, a sua empresa. Estão punindo empresas que, nas palavras deles, ousam e disputar uma licitação em Macaé. Então, empresários estão passando por isso. Eu venho denunciando. Um orçamento ao daquele Ministério Público, tamanho, gente? É isso. Eu venho denunciando ao Ministério Público, à Polícia Federal, estou levando as denúncias. Aí fala assim, não, o Laterça está falando mal das instituições. Muito pelo contrário. Eu quero que as instituições funcionem. Desempenhem o seu papel. Eu vou explicar uma coisa. Que a gente quer da polícia, que quer do Ministério Público. Eu vou explicar uma e levar o caso à justiça e o juiz decidir com base nas provas. Olha só, eu ouço isso também toda hora que o Laterça fala, pô, garoto, o que você ganha ficar falando mal dos outros aí? Coincidência, mas às vezes não é. Justamente quando eu estava falando da internet do Comando Vermelho, a minha internet parou. Mas voltamos. Nós estávamos falando aqui a respeito da máfia dos consórcios. O Laterça estava explicando aqui que para fazer obra hoje em Macaé, ou faz parte do clube da máfia, ou não entra. Não só obra, garotinho. Não só obra. Qualquer contrato. Se você for vender bala, tem que deixar um saco de bala. É isso. É. Uma vergonha. Nós estávamos falando sobre as instituições. A atuação das instituições tem que ter mãos firmes. A gente está cobrando isso. A gente quer atuação. As pessoas que se dispuseram, como eu, a enfrentar o crime, a enfrentar o erro, têm que cumprir o seu papel. Policiais, Ministério Público. De Macaé? De Macaé, o salário dele é Deve ser uns 20 e tal. 20 e tal. É. Eu tô achando estranho. Lá, os vereadores, lá a remuneração é alta. Não, mas mesmo assim, eu tenho sido procurado, né, por liderança de diversos municípios. Fui governador do estado, conheço todo mundo. Estou trabalhando lá pro irmão do prefeito de Macaé. Água de salsicha? Estão me dando O irmão? Calma. Estão me dando uma coisinha. Como é que é? Estão me dando uma coisinha aí. O cara não fala qual é a coisinha, mas a gente não é bobo, né? Eu fui somando coisinha de um, coisinha de outro, espalhado pelo estado inteiro. Eu falei, epa! Aí eu vou, bacelar 2 a vingança, meu irmão. A revanche, não sei. Norte Fluminense está competindo. O Água Salsicha tem propriedade, dono de fazendas, gados. Por isso que eu digo, a Receita Federal não vai chegar nesse pessoal. Você falou de quanto ganha, eu vou fazer um vídeo que eu falei, peraí, deixa eu comentar sobre esse vídeo. Deixa eu ajudar seu raciocínio. O prefeito, peguei a eleição dele de 2020, declarou o TSE. E 2024. Peguei todo o salário dele, incluí 13º, tudo, e fiz a soma. O patrimônio dele aumentou na sua integralidade. Inclusive, ele tem um péssimo contador, não sabe nem mentir, fraudar. Ele não fez uma empresinha agora, mas ele está comprando empresas para justificar crescimento de patrimônio. É a famosa lavagem de dinheiro. Expressão que eu uso muito, follow the money. Em inglês significa siga o dinheiro. Se seguir o dinheiro, tem que ir de ônibus, mas ainda é comboio para Macaé, para carregar essa turma presa. O orçamento está quanto lá agora? 6 bilhões. 6 bilhões. Então é casa na Serra. Habitantes? 240, 250 mil habitantes. Rapaz, é uma per capita altíssima. Altíssima.
Altíssimo. Então são fazendas, casa em praia, casa em campo. O negócio é uma farra. Não, mas esse negócio de tô levando uma coisa. Viagens ao exterior, ele nunca divulga. Quando foi para Israel que a bomba cantou, aí apareceu. Ele nunca fala. Ele mudou de 10 dias licença do prefeito para 15, sem pedir licença a campo para poder viajar. Adora o prefeito. O peso morto adora viajar para o exterior. Eu te digo as cidades por qual ele passou. Tem algum negocinho em Portugal também. Não, eu tô curioso de saber. Esse negócio de... O cara chegou para mim outro dia, numa cidade ali perto de Campos, foi me visitar. Eu recebi, bati papo e tal. Você vem candidato aqui, garoto? Eu falei, não sei, eu acho que eu nem vou ser candidato. Eu estou estudando aí, mas estou vendo. Né? O meu compromisso, por enquanto, é o único que eu tenho, é com Washington Reis, se for candidato a governador. Se ele não puder ser candidato, eu vou ver o que eu vou fazer da vida. Né? O cara... Não, é porque eu só tenho um compromisso. Qual é o compromisso? Não, para federal eu estou com o irmão lá do prefeito de Macaé, porque eu estou levando uma coisinha. Uma coisinha? Uma coisinha. Eu digo, na prefeitura? Não, é por fora. Uma coisinha daqui, uma coisinha dali. Esse dinheiro sai da onde? É do meu bolso, do seu, dinheiro do cidadão, dinheiro desviado. Ele parece que estava dando uma coisinha. Sabe qual é o valor da coisinha? Sabe qual é o valor da coisinha? 20 mil por mês. Que isso? 20 mil, Essa galera toda? Forte. Olha só, vamos voltar um pouquinho, você falando sobre o poder paralelo, a questão da influência da política, como eles fizeram, dominaram os territórios dominados, só entravam quem eles autorizavam, aí autorizaram um ou outro candidato a vereador. Isso tudo foi documentado e ajuizado. Também corre uma ação. Tem uma ação sobre isso. E aí, ele ganhou de forma espetacular e a Câmara inteira é dele. Ele não tem oposição na Câmara. Ele é uma unanimidade. Por falar em Câmara, o prefeito de Macaé, ele foi vereador em Macaé, depois deputado estadual, foi eleito prefeito e agora reeleito. Importante dizer que teve o caso também de rachadinha, desde a época dele. Por incrível que pareça, fizeram a menina que denunciou assumir a responsabilidade da rachadinha, garotinho. Esse é o nível. Então, vem lá de trás a coisa. E para quem não se recorda, você deve saber, em 2018, Latessa, chefe da Polícia Federal em Macaé, prendeu em flagrante um vereador chamado Neto Macaé. O chefe de gabinete dele foi junto, porque tentou manter, acobertar, pelo crime de rachadinha. Eu fiz a conta que os caras pegam, que os salários são vultosos na Câmara de Macaé. Eu sei, mas não dá para fazer uma campanha. Não. Esse dinheiro está vindo de outro lugar. Não, também não. Dos contratos. Dos contratos. Olha, eu nasci ontem. Você vê, se fosse hoje, o orçamento do Estado é 100 bi. Eu fiquei quase 4 anos, eu saí para ser candidato a presidente, e a Rosinha ficou mais 8 anos ali. Eu fiquei à frente da Prefeitura de Campos, 2 mandatos, a Rosinha, 2 mandatos, e o meu filho está no 2º mandato. Então eu entendo mais ou menos de quanto ganha o prefeito, quanto ganha o governador, não dá para essas coisas. E o pior é que ninguém fala o valor. Uma coisinha. Pelo jeito, se não segurar, o cara está invadindo a cidade de todo mundo aí. Não, estão andando. Eu ouso dizer que o Partido Cidadania está sendo manutenido de forma ilícita pela Prefeitura de Macaé. Mas mudou agora a direção, né? Mudou a direção. O Partido Cidadania, exato. E ele fortaleceu. O prefeito de Macaé, em 24, abasteceu diversas campanhas na região. Carapebus, Trajano, Rio das Ostras. Lá em Rio das Ostras ele não saiu vencedor. Tem mais uns 2 ou 3 municípios. Em Rio das Ostras, eu queria fazer aqui. Ô, Coronel Menezes. Não, antes de você falar do Coronel Menezes, deixa eu fazer uma parte. Soube o que aconteceu hoje? Não. Sitiaram lá, a Macaé, Rio das Ostras, houve toque de recolher. Rio das Ostras hoje. Hoje? Toque de recolher. Mas por quê? Tráfico, narcotráfico. Coronel Menezes, eu não tenho nada contra o senhor, Coronel Menezes. O senhor cismou, eu botei aquela foto do senhor abraçado com o TH, aí o senhor ligou para um amigo meu, coronel também da Polícia Militar. Poxa, garotinho, eu estava numa inauguração, entregando viatura, tinha um monte de gente, o cara chegou do meu lado, eu tirei a foto. Tá bom, cara, pode acontecer com qualquer um. Eu não sou obrigado a conhecer todo mundo, feliz de ter obrigado todo mundo, né? Uma coisa, o comandante da Polícia Militar não pode... Não é qualquer um. Eu tenho que saber quem é que está do seu lado. Bom, mas
Passou. Agora, o senhor vai à cidade de Rio das Ostras receber uma homenagem em Rio das Ostras, um evento na Câmara Municipal, e o senhor me dá 2 mancadas de lascar. A primeira, o cidadão que entregou a medalha ao senhor, se o senhor não sabe, é o vereador apoiado pelas facções. Todo mundo sabe disso. O senhor não sabe. Carlos Augusto, meu amigo, inclusive, estou muito bem com ele. Carlos Augusto, você devia ter avisado o coronel. Coronel, eu vou pedir a outro vereador para entregar, para o senhor não sair na foto mal aí. O vereador que tem ligações, ele veio da Baixada, ele não é de Rio das Ostras, se mudou para lá naquela onda, né? De todo mundo ir para a região dos lagos, e prestou homenagem ao senhor. A foto bonita. Eu até aproveitei a foto e botei um distintivo. Alô, Polícia Federal. Botei lá na foto para ver se o senhor explica. Mas aí veio o pior. Pior do que isso, garotinho? Pior. O comandante resolve fazer um discurso de agradecimento. E no discurso de agradecimento, ele começa: quero saudar ao meu amigo, minha liderança, deputado estadual Tiago Rangel. Vamos levar em consideração que o vereador lá de Rio das Ostras, o senhor pode me conhecer. Eu não é obrigado a conhecer os vereadores, todos os vereadores de todos os municípios. O senhor não conhece o Tiago Rangel? Ele foi alvo de busca e apreensão da Operação Midas de Ouro. Ele responde processo da Polícia Federal da máfia dos combustíveis. Tiago Rangel, a Polícia Federal já declarou que tem enriquecimento ilícito, porque não tem renda para justificar o patrimônio dele. O Tiago Rangel vai ser preso, igual o TH. E o senhor vai fazer o que para justificar? Porque o senhor é chefe, o comandante em chefe é o governador. Mas o comandante da Polícia Militar é o chefe operacional da Polícia Militar. O senhor chega e chama um deputado criminoso, o senhor chama de minha liderança? Complicado. Os esquemas de Tiago Rangel ultrapassam os limites de Bacelar, não em volume de dinheiro, tá? Eu estou falando de envolvimento com coisas erradas. Olha, atenção, prefeitos. Eu vou citar aqui 2 em especiais. Vocês estão seguindo o caminho do Cláudio Castro. Eu apoiei Cláudio Castro. Quando ele se aproximou de Bacelar, eu fui ao Palácio, sentamos Rodrigo Abel, eu, Washington Reis e o governador. E eu disse: cada passo que o senhor der na direção do Bacelar, eu dou um em contrário. Ele é um bandido. E fui me afastando e me afastei totalmente. Eu estou dizendo aqui, eu disse ao governador, ele vai levar o senhor para o inferno. E o governador hoje está vivendo um inferno. Mas eu quero dizer, senhor prefeito da cidade de Bom Jesus, Paulo Sérgio, o seu pai era um homem direito, corretíssimo. Você foi eleito porque seu pai estava fazendo uma live na campanha, passou mal, morreu durante a live. Os braços do filho. E aí, o filho ganhou a eleição. A comoção. Pela comoção. Você se afasta desse rapaz ou você vai ter problema sério. Ou não diga que eu não avisei. Senhora prefeita de São Francisco do Itabapuana, Iara. Atenção, dona Iara. Todo mundo já sabe dos esquemas que foram montados dentro do seu governo. Quanto que o Tiago pagou para ter a Secretaria de Saúde, gerida por uma OS famosa. Inclusive o dono dessa OS já foi preso. Todo mundo sabe. Sabe também dos esquemas. Bom, estão avisados os 2? Depois não digam que eu não falei. Porque aqui no Rio tem uma coisa, né? Quando eu fiz aquela investigação do Sérgio Cabral, vocês lembram, né? Diziam que não ia dar nada. O Sérgio Cabral mesmo um dia disse para o Pisciani: cara, o time vai conseguir nada aqui. Bom, o MP está na minha mão. O chefe do MP foi preso, Cláudio Lopes. Ah, a Polícia Federal está na minha mão. É o Beltrame, né? A Polícia Civil é minha. É o Alan, foi preso. Alan Tunoves. Bom, eu fui por cima, mandei no seu Procurador-Geral da República, foi montada uma força-tarefa. Vocês viram o final do Sérgio Cabral. Aí diziam: não, garotinho tinha razão, né? Eles viram aquela imagem da festa dos guardanapos, e depois tudo que eu fui mostrando, já claro. Não adianta dizer o garotinho tinha razão. Senhor prefeito de Bom Jesus, senhora prefeito de São Francisco, vocês vão pagar por a
irresponsabilidade desse rapaz. Esse rapaz é um irresponsável. Não é só ladrão, é ladrão e irresponsável. Que está levando gente a acreditar, como Bacelar fazia, que roubar é normal. Naturalizaram a corrupção no Brasil. Infelizmente. Pegar esse gancho. A Operação Lava Jato, garotinho, pode ter tido seus defeitos ou não, mas uma covardia que fizeram. Mas o grande marco, o grande marco de combate à corrupção. Aí simplesmente todas as delações, tudo, nada mais valeu nada. Acabaram com tudo. Tudo aquilo que foi de punição, etc. Na verdade, rapaz, quem aqui está pagando no Rio, a conta somos nós. Aqui e aí, no Rio, deixa eu fazer essa parte, por favor. Aqui no Rio. Os políticos, mas os políticos o que fizeram? Estavam apavorados em 2018. Com a Lava Jato, com a ascensão, com os processos inúmeros envolvendo, trazendo empresários, todos os envolvidos, né? Políticos, evidentemente, atingindo a classe do judiciário também, do Ministério Público. Não, parou quando ia entrar neles. Aí, quando começou a coisa, mas aí arrumaram um jeito. Foi repercussão no mundo inteiro a Lava Jato. E aí, do nada, quando aplacaram, acabaram com a Lava Jato, os políticos, eu chamo de politiqueiros, soltaram o foguete. Falaram, agora é assim. Eu já ouvi, sabe o quê? Chegou ao meu conhecimento? Gente, precisamos roubar. Os caras fazem assim, não, a gente precisa ter dinheiro, porque se der merda, eu banco, eu compro decisão. Eu disse aqui, Lacerda, que o grande erro de Bolsonaro foi ter colocado na Procuradoria-Geral da República o engavetador Augusto Aras. Por quê? O Augusto Aras era contra a Lava Jato e recebeu a missão de salvar o Centrão. Mas quem era sócio do Centrão no Mensalão? O PT. Quem era sócio do Centrão na época do Petrolão? PT. Então, ao salvar essa turma do Centrão, que queria, assim, um procurador que acalmasse, ajeitasse as coisas, salvou o PT. O Bolsonaro não terá do PT o que ele fez pelo PT. Eu tenho amigo meu, né? Minha formação lá atrás da juventude era de esquerda. Eu encontro com o cara, aí eu fico ouvindo o cara falar. Outro dia, querendo me convencer que aquilo tudo que fizeram no Petrolão era mentira. Aí eu falei para ele, faz um negócio, faz um abaixo-assinado para mandar para o Papa. Não, um cara como Palocci, que devolve quase 100 milhões que ele não roubou, tem que ser beatificado. Tem que chamar o Papa. Esse cara é um santo. Ele está devolvendo quase 100 milhões que ele não roubou. Aí o cara fica descontrolado, porque ele fica sem argumento. Né? Aqui no Rio, os procuradores do Rio de Janeiro, todos foram perseguidos. Procuradores federais. Receberam minha denúncia, 2.000 páginas. O procurador fez uma precatória, mandou para cá e eu fui várias vezes lá, dizendo como funcionava o esquema e tal. E o juiz, Marcelo Bretas, foi punido. E o Sérgio Cabral tomando banho de piscina, dando orientação de filmes. Isso é de uma disfarçatez. Isso é uma bolacha na cara da população. Todo musculoso, tomando banho. Eu fico pensando, como é que nós chegamos numa situação dessa lá? É o fim dos tempos. Isso chocou. Tem um monte de gente que acompanha. E se um desgraçado desse se candidatar, tá arriscado de ter um monte de voto. Não tem, não. Não sei. Eu, sinceramente, aquela história que a população tem memória... O Marco Antônio Cabral perdeu a eleição e vai perder de novo. Mesmo com todo o dinheiro que ele está aí. Porque eu já falei, mas vou repetir aqui. Cabral, você foi no Tchau, nosso colega, né, jornalista, que tem um podcast, e disse que você está vivendo com dificuldade. Né? Eu sei onde está seu dinheiro. Você quer que eu diga? Vamos para o debate. Não precisa ser aqui, não. Escolhe o podcast que você quiser, eu vou dizer onde está o seu dinheiro. Porque pegaram uma parte do seu dinheiro. Seu grupo devolveu 4 bilhões. Foi sua casa de Mangaratiba, as joias, as barras de ouro, os 2 apartamentos no Leblon, a mansão do Sérgio Cortes. Devolveu uma parte. O esquema do Skin, o esquema da Petraspor, a Operação Ponto Final, né? O esquema das obras do Maracanã, a
Calicut, mas você roubou 10, devolveu 4. Então tem 6 a valor da época que, se forem por aí na Tailândia... O prefeito de Macaé esteve lá. Tailândia? Tailândia, ele viaja. Pô. Então... Olha só, ele sai, eu te falei que o Macaé, a galera, eles gostam de viajar. Você tá falando sério mesmo? Sério, olha só, ele adora fazer viagem ao exterior. Não, peraí, só que ele você tem tá de 10 dias. brincadeira. Não, eles têm 10 dias. Aí, pô, só foi... Tailândia? Mera coincidência. Ó, 10 dias. Eles estavam indo muito a Portugal. O time dele estão com os negocinhos. É outro lugar. Deve ter, como diz o nosso conterrâneo, deve ter uma coisinha. Deve ter uma coisinha lá em Portugal. Tá? Mas adora ir para os Estados Unidos, né? Não é, turma briga ver o Mickey. Mas ele adora fazer viagens ao exterior. Eu disse aqui que ele só apareceu, revelou que ele estava fora de Macaé, na verdade fora do Brasil, quando a bomba cantou, aquela guerra, e aí apareceu, estava numa comitiva, não, eu estou aqui. Ele não anunciou. A disfarçatez, como você bem gosta de falar, e eu também, é tamanha. Ele não anuncia, olha, gente, estou saindo numa viagem, uma missão oficial, vou lá conhecer. Saiu na surdina. Você lembra onde foi preso o PC Faria? Sim. Tailândia. Exatamente. Coincidência também. Mas vamos lá. Não é coincidência. E aí ele pega... Ele foi na Tailândia? Sim. Né? Logo depois, salvo engano, depois da eleição de 24. Já falei isso, a Polícia Federal pode puxar a movimentação dele. Foi primeiro para Dubai, de Dubai a Tailândia. Então o grupo dele gosta de viajar, eles gostam de coisas finas. Só que tem um detalhe que é importante. Ele não mexe em uma moeda dele. Ele consegue evoluir patrimonialmente tudo o que ele ganha. Ele é um fenômeno. Eu acho que ele não come, não bebe, né? Aí aquela pergunta que você, eleitor, devia fazer, você, cidadão, devia fazer. Esse cara vive como? Esse cara faz como para sobreviver? Salário de 20 mil. Não tem como, não, mas se você junta todo o salário, garotinho. Não dá. Se você ganha 100 mil, mas você adiciona ao seu patrimônio 100 mil, né? Aliás, 100 mil, 1 milhão e 200 por ano. Em 4 anos, 4.800, você fez o quê? Você viveu como? Viveu de brisa? Minha mãe gostava muito desse negócio. Fulano vive de brisa. Não faz nada. Isso é uma disfarçatez. Eles estão milionários, se bobear com as cifras de Macaé. Eles vão chegar ao bilhão. Vai fazer parte da turma do Cabral. Entendeu? Só falta a farra do guardanapo. E está no mesmo caminho. Olha. Fazendas e mais fazendas. Paga boi tudo no dinheiro. Está dando uma coisinha para as pessoas já virar cabo eleitoral. Só que a Operação Capstrom balançou. A gente está falando da operação ligada ao poder paralelo. E curiosamente, mas ele não foi atingido. Ele tinha que ter sido alvo de busca. E a filha, porque eles estão unidos umbilicalmente com a dama do tráfico. Quem tomou a pancada lá foi o vereador Cezinha, que tem uma movimentação financeira espetacular também. O Cezinha também? Mas não falaram do Denis Madureira, do Alain. Ali é tudo farinha do mesmo saco. Ali é tudo farinha do mesmo saco. Ali se salvar, eu duvido. Eu, quando fiz a prisão em flagrante do vereador Rachadinha, eu me descompatibilizei e deixei um inquérito, esse foi relatado, e deixei uma sugestão. Investiguem toda a Câmara de Vereadores. Provavelmente não salvaria ninguém. Isso é uma prática doentia. Olha, o nosso delegado Lattes, ia chamar deputado, mas vou falar delegado lá. Ele falou a frase muito conhecida, siga o dinheiro. Eu trabalho, nas minhas apurações, uma coisa chamada sinais exteriores de risco. Quando apareceu a primeira casa de Cabral em Mangaratiba, eu falei, dinheiro não dá para isso. Então, tem alguma coisa a mais. Aí apareceu a segunda casa em Mangaratiba. Aí apareceu o apartamento do Leblon. Aí eu fui vendo, né? E aí quando eu fui puxando o fio, cada vez que eu puxava, vinha mais coisa. Então, por exemplo, Lacerda está dizendo aqui... Latessa. O Latessa está dizendo aqui que o prefeito lá tem fazenda. Vamos localizar essa fazenda? Eu, por exemplo, um dos maiores problemas que o Paulo Melo Está no nome do irmão, o irmão que toca. Não, mas tem problema. O Água de Salsicha. Tem problema. Uma das maiores reportagens que eu fiz sobre as fazendas do Pisciani, que foi o que deu encrenca para o Pisciani, foi a minha matéria que eu mandei gente em Uberaba, foi lá no cartório, pegou tudo, né? Teve gente em Rio das Flores, onde ele tinha várias fazendas, mandei gente também em Mato Grosso. E aí como é que ia justificar aquelas fazendas todas? Não tinha como. Então, se a gente... E o Água de Salsicha nem cargo tem, não tem nem 20 mil por mês, tinha empresinha. Faça isso.
Vai lá e apura que você vai ver as informações. Precisa só me dizer onde é. Já te passo. É só me dizer onde é. Compromisso do Laterça com o garotinho. Vamos ajudar a fazer uma faxina em Macaé. Vamos embora. Eu vou cobrar. Vou te dar imagem aérea, mão de gado. Pessoas que recebem só em dinheiro. Ontem Aqui é tudo em dinheiro. Ligou uma pessoa muito... É tudo dinheiro. Lá ele não sabe o que é Pix, garotinho. Lá ele não sabe o que é Pix. Lá é montanha de dinheiro. Tudo no papel. Ligou uma pessoa muito importante para mim. Pessoa assim, ocupa um cargo muito importante no Estado. Não é no governo do Estado, não. No Estado. Então, pelo amor de Deus, se você fizer essa denúncia aí, o Serginho vai pra cadeia. Não tem saída. Falei, olha, eu tô mentindo? Não. Então, se eu não tô mentindo, as minhas provas anexadas na matéria são reais? São. Então, meu amigo, ele que se explique, não sou eu. Então, o que eu estou dizendo aqui? Me dê a fazenda do prefeito. O irmão. E aí, a partir de uma coisa, a gente vai puxando outra. Bora. Porque você sabe que isso é um carretel. Isso. Você vai puxando, a coisa vai vindo e contamina. Eu estou muito preocupado. Sabe, né? Tenho muitas relações com muitas pessoas. E hoje tem uma coisa que me preocupa profundamente. Toda hora falando que o Estado vai ter eleição indireta para governador. Atenção, hein? Não sei. Sou o primeiro a questionar, porque eu não falei. Não sei. Porque para acontecer a eleição indireta, tem que ter, em primeiro lugar, primeira questão, renunciar já. Mas imagina vocês que se eu já, o processo dele é julgado no TSE. Aí ele saiu do governo e está inelegível. Aí fecha um codinho e primeira questão. Segunda questão, para que haja o que eles estão prevendo, ou seja, uma nova eleição na Assembleia, para escolher um novo presidente, o presidente atual tem que topar sair. E o presidente atual afastado é Rodrigo Bacelar. Ele está afastado. O outro é interino. Bacelar vai anunciar a presidência. Terceiro, o telefone do Bacelar não compromete só deputado, não, hein? Compromete o governador seriamente. Porque a briga deles é recente. E os verões passados? Então, eleição no Rio de Janeiro pode ser indireta? Pode. Mas olha, alguém precisa avisar o jurídico do governador que o regimento do Supremo Tribunal Federal e do TSE, especialmente, diz o seguinte: pode ser concedida por 60 dias um ministro. Pode. Aí o seguinte, para pedir vista, tem que autorizar. Será que a Carmen Lúcia vai autorizar um novo, totalmente protelatório? Ontem eu conversava com um advogado, conhece bem o caso, ele disse, não, mas o Cássio Nunes Marques vai pedir e a Carmen Lúcia vai dar. Eu falei, olha, eu acredito que o Cássio vai pedir. Agora, se a Carmen Lúcia vai conceder, ela é. E o pedido de vista acaba agora em fevereiro. Se alguém entrar com um novo pedido de vista e ela disser, não, vou pautar, tem que botar no dia seguinte. E aí, complicado. Às vezes tem gente que pensa que política é matemática. Na matemática, sempre 2 e 2 são 4. Na política, às vezes 2 e 2 dá 0. Junta um cara que o povo gosta com um que o outro não gosta, não tem voto nenhum. Política não é matemática. Não vai com essas contas exatas aí, não. Política é ciências humanas. É ciência exata. Eleição do Rio. Ó, estou falando aí que o Eduardo Paes está eleito. Não, o Eduardo Paes não tem adversário. Eu, quando ganhei a eleição, em 98, quando eu deixei a prefeitura, pedido do Brizola para ser candidato, o César Maia tinha 54%. Primeiro turno, eu fiz 49%. Eu só não ganhei no primeiro turno por 1%. Não tem eleição decidida de véspera. A mesma coisa no plano nacional. Eu vou falar aqui com todo respeito. Sabem que estou achando um erro essa candidatura. Se é para ganhar, bota Tarcísio de... Ah, mas Flávio Bolsonaro não é Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não é Bolsonaro. O momento é outro. Não era aquele momento onde o PT estava fragilizado. Então, não cometam um erro. Eu disse isso ontem num podcast. E, cara, até, você vota no Flávio Bolsonaro? Eu falei, não. Você vota no PT? Não. Acho que o candidato tem que ser outro. Deixa eu aproveitar e firmar minha posição. Sim, mas nunca votei no PT. Mas meu voto seria do Flávio, evidentemente. Nunca votei no PT. Eu só voto no Flávio se o cara for candidato a síndico. Não, também não vou votar no PT, e for petista, eu não voto, garotinho. Não. Se o cara for candidato a síndico, for do PT, eu não voto. Você não está entendendo.
Eu entendi o que você falou. É lógico, entre outras escolhas, você vai ficar. Mas no segundo turno, Flávio Não, e PT. mesmo no primeiro turno. Eu só acho que Flávio vai Primeiro turno perder a você pode ter eleição. outras escolhas. No primeiro turno você tem outras Não, escolhas. mas qual a escolha que tem hoje? Não, bem, vamos ver. É um maluco do candidato aí do MBL, o de Renan, não tem Coração. expressão nenhuma. O Ciro, que poderia ser uma alternativa ao sistema, decidiu ser candidato no Ceará. Quem mais vai ser? Caiado. Pelo amor de Deus, conheço Caiado. Ratinho Júnior é um bom candidato, mas acho que entre ele e Tarcísio, se a meta é derrotar o PT, tem que botar o Tarcísio. Ah, mas não podemos abrir mão de São Paulo. Tem outros nomes bons, né? Zema. Podemos abrir mão do Zema. Brasil? Ratinho Júnior também está se destacando lá Mas no podemos Paraná. abrir mão do Brasil? Não podemos abrir mão de São Paulo, mas não podemos abrir mão do Brasil? Gente! Não, o Brasil tem pressa. O Brasil tem Então. pressa. O Brasil voltou pro lodaçal. Flávio, Fizeram uma reforma tributária maquiavélica. ô Flávio, Está afundando, o deixa eu desemprego dizer pra crescendo. você, como e eu na disse- contraposição, Bolsa Família subindo. como eu disse hoje, no podcast que foi gravado ontem, saiu hoje pela manhã, do Mandarini, né? Geral pode. Não é nada contra você, mas você não vai sustentar uma campanha com o sistema contra. Você não sustenta. Eu sei. E vou explicar de novo aqui, porque tem gente que quando a gente fala sistema, não entende. O sistema em cima são os bilionários e sistema financeiro. Do lado de cá, tem os guarda-costas, as cortes superiores, são os guarda-costas. Não pode chegar no sistema. Para ali. Do lado de cá, eles têm aquelas pessoas que são os legalizadores do sistema. Uma bancada entre 300 deputados e 50 senadores. No meio, a mídia tradicional, que é a porta-voz. Se você quiser saber o que o sistema pensa, não precisa ficar trocando de canal, não. Houve um que é tudo igual. Só vou falar do Boletim Focus. Tudo igual. Isso é a cabeça do sistema. São esses 4 aqui. E no meio ali, a famosa burocracia estatal de altos salários que querem manter. Isso aí é o pilar de cima do sistema. Vai descendo, né? Por que o Brasil está em crise? Porque o sistema está em crise. Os interesses hoje, a do Banco Master, estão conflitando entre a cabeça do sistema e os guarda-costas do sistema. Os guarda-costas do sistema querem proteger o Vorcário. Mas a turma de cima sabe que o Vorcário é um 71. Ele não é banqueiro. Na cabeça desse pessoal, banqueiro é Moreira Salles, Setúbal, é o Santander. É a turma que manda no Brasil, que administra a nossa dívida, que não quer auditada, e pagou esse ano 1,1 trilhão de reais. Juros de 1 trilhão só para os banqueiros, cara, mandam muito. Então, o sistema está em crise, porque olha só, em cima manda fazer uma coisa, do lado manda fazer outra. Do lado de cá está dividido, o outro lado. Né? E a base está perdida. Não sabe para onde vai. Não, e a mídia não obedece mais Verdade. ao Supremo. A mídia não está obedecendo ao Supremo. Cansou. Cansou. Essa não dá mais. Essa não dá mais. E sabe por quê? Porque, para mim, alguém tomou volta, alguém da mídia. Pode ter certeza, Não para a foi, não. mídia se revoltar, não se revolta à toa, não. Tem algo maior ainda que Não, vai rapaz, ser revelado. Olha só, o andar de cima, a cabeça do sistema, é o Itaú, que é muito maior do que é o Bradesco, que é muito maior do que o Master. Né? Então, esses grupos querem expelir ele do mercado. Mas Então, ele se protegeu. Eles estão em conflito, então. Então É isso. entraram, deram a ordem e falaram assim, ó, vai contra É isso. Então, toda vez os homens que de toga. Foi isso. Toda vez que isso acontece, isso aconteceu em 2013. Eu era deputado federal. A dona Dilma convoca os líderes partidários para uma reunião, às pressas. Eu fui lá, eu era líder do PR, né? Eu tinha 46 deputados, e ela disse, olha, eu chamei vocês aqui, eu vou fazer um pronunciamento em cadeia nacional sobre esses movimentos todos que estão havendo, e quero falar. Terminou, perguntou, vai ir com ela, PCdoB, o PL, que ainda era PR, era o Marcos Pereira, que hoje é republicanos, perguntou para o Eduardo Cunha. Aí quando chegou na minha vez, eu falei, é a minha sinceridade? Essa briga lá em São Paulo, que é de 20 centavos, é do Haddad com o Geraldo Alckmin.
Um é governador, outro é prefeito. Senhora presidente, eu não estou te perguntando se eu devo ou não falar. Eu vou falar, eu quero saber o conteúdo. Eu levantei isso aí, eu sou empregado da senhora. Aí o que aconteceu? Ela puxou o problema todo para ela. Aí o povo foi para a rua protestar contra tudo. Já já você vai ver o que vai acontecer no Brasil. Depois não me chama de profeta aí, não. O povo vai para a rua. O povo está olhando. O Nicolas está na estrada, está firme. Não. Já começou a caminhada. Domingo vai dar o que falar em Brasília, hein? Domingo vai ser quente em Brasília. Não. Eu acho que vai ter uma população do Brasil inteiro, vai ser um número muito expressivo em Brasília. Olha só. Com essa caminhada, com essa determinação do Nicolas, está incomodando muita gente. Escuta, Lacerda, o que eu estou dizendo. Lacerda foi o ex-governador. Eu não fui governador ainda. Viu como é que ele é inteligente? Mas, Lacerda, escuta essa. Vocês vão ver que Ulisses Guimarães tinha razão. Ele dizia, só tem uma coisa que mete medo em povo na rua. E o povo vai para a rua. É tanta coisa, porque olha, CPI do velhinho, roubaram os velhinhos. CPI do mastro, roubaram os funcionários públicos, previdência, gente que não vai receber. Aí você tem correio quebrado, seríssimo. Desemprego manipulado. A taxa de desemprego no Brasil, amigo, é 12%. O Márcio diz que é 5,8%. Por que ele diz? Ele tira todo mundo que recebe Bolsa Família como desempregado. Falei isso aqui há pouco. Exato. Eles maqueiam. Deu uma grande maquiagem. Não. Quem está no Bolsa Família... E, aliás, tem uma mentira maior do que essa. Uma mentira maior do que essa. Tirei o povo da miséria. Não sei quantos milhões de crianças abandonadas, né? Tudo factoide. Né? O 9 dedos, tudo factoide. E quando fala tirou da miséria... Não, você não tirou da miséria. Você está auxiliando alguém que está na miséria. Porque essa galera, esse povo, continua na miséria. Não saiu da miséria. O Brasil tem milhões de miseráveis. O povo não saiu da miséria. O povo continua na miséria e interessa isso ao PT. E a esse povo de esquerda, esse povo permaneça na miséria. Eu acho que o Lula, às vezes, ele tem uma crise de amnésia. Porque estava fazendo um discurso outro dia, disse assim, o brasileiro... vive na ignorância, porque há muito tempo não tem um governo que cuide da educação. Pô, estão no governo há quanto tempo? Pois é, teve um breve ato de 4 anos, né? Ele falando que há muito tempo não tem um governo que cuide da educação. Ele está no governo desde 2003. Nós estamos em 2026. Só se para ele muito tempo, 4 anos só. Ele estudou em outra escola. Para terminar, eu vou te fazer o nome. Vamos lá. E você... fala o que você quiser, né? De maneira breve, sucinta. Escolha uma palavra para que possa resumir o que você pensa a respeito. Bom, você pica fogo, hein, gente? Tem nada combinado. Não. Hein? Vambora. Eu tanto não tinha combinado que o primeiro nome que eu ia falar era o prefeito de Macaé. Peso morto. Cara. E o povo vai ver. O povo vai ver o que o Lacerda está falando. A rachadinha desde tempos idos na Câmara Municipal vai vir à tona e nós vamos mostrar. Isso foi um grande peso morto, um grande erro da população de Macaé. Lula! Ladrão! Direto assim? Sim, não adianta. Está provado. Está provado. Descondenaram ele. Não tem jeito. Não existe descondenação. Pois é. Tanto que nós criamos, né? Era igual o imexível. Não tem descondenação. Né? Foi condenado, sim. Provado em 3 instâncias. Foi feito um grande arranjo. E isso foi péssimo para o Brasil. A imagem, a segurança jurídica do Brasil lá fora é 0. Rodrigo Bacelar. Vai penar, vai penar. Cláudio Castro. Pensei numa mochila. É um negócio complicado. Jair Bolsonaro. Um grande líder, uma pessoa sincera, verdadeira, que está sofrendo por uma corte, largou todos os seus princípios e valores éticos, largou tudo, está pagando um preço muito alto. Para terminar, a última pessoa, o imperador do Brasil, Alexandre de Moraes. Sua hora vai chegar. Muito obrigado. Tá? Antes de me despedir aqui, bota esse segundo vídeo aí. Vamos ver um vídeo agora. O sujeito tem que ter palavra. Na política vale a palavra. Outro dia, mandaram um recado. O Eduardo Paes queria me processar porque ele é mentira. Então, eu peguei uma entrevista que deu quando ele era candidato a prefeito. Essa é a segunda, não é a segunda. Bota esse vídeo aí e nós vamos ver quem é o mentiroso. Prefeito, pergunta que mais fazem ao senhor, e eu vou fazer também, sobre governo do Estado, questão política.
O senhor, uma vez reeleito, já disse que não concorrerá, se reeleito, a governador do estado em 2026. A minha provocação é, jura pela Portela? Olha só, eu juro pela Portela, pelo Vasco. Aqui vou até levantar aqui, eu estou com o braço cruzado, pode ser que eu depois use. Mas, sinceramente, o Andreasa, eu acho que o Rio, o desafio da cidade do Rio é um desafio fantástico, incrível. Eu não escondo de ninguém. Eu acho que até meus adversários reconhecem que eu tenho profundo amor pela cidade, profunda paixão e prazer por ser prefeito da cidade. Eu me lembro quando começou esse mandato, 2021, as pessoas sempre me diziam, você vai ter a síndrome do terceiro mandato. Eu acho que eu fiz o meu melhor mandato, óbvio, mais experiente, conhecendo melhor as circunstâncias. Então eu quero fazer o meu melhor mandato, que seja o meu quarto mandato. Quero continuar fazendo pela cidade, governando a cidade. Não tenho nenhum olho para 2026. Eu acho que o Rio precisa sim, tem desafios aí pela frente do governo do estado, mas esse não é o tema de agora. O tema de agora é a cidade do Rio, portanto, juro pela Portela. Ainda bem que no final jurou só pela Portela. Portela, não só a águia para te salvar. Que é só... Não, botou o Vasco no meio, por isso que o Vasco tá nessa desgraça. Meu Vasco é brincadeira. Aliás... É brincadeira. Aliás... Mentiroso. Aliás, 1-0 Mengão ontem. Todo respeito. Pois é, vocês já estavam nadando de braçada e o goleiro fazendo milagres, né? Mas aí, tinha que expulsar nosso jogador? Uma falta que não foi nem tão grave assim, é brincadeira. Botaram o 12º em campo. Vamos lá. Eduardo Paz, eu não sou mentiroso. Agora, as suas palavras condenam você. Sou eu. Eu não estou chamando você de mentiroso, eu estou mostrando. Não, você só disse que ele está mentindo, né? Eu vou mostrar uma mentira aqui, é isso. Não, é isso. Eu deixei que as próprias palavras dele dissessem a verdade sobre ele. Valeu, muito obrigado, Laterça, sucesso. A Fazenda do Prefeito de Macaé. O irmão da família do prefeito, vamos falar. Fazenda da família do prefeito, cabecinha de gado, vamos lá. Eu vou te passar outras coisas, você vai gostar. Entendeu? Um abraço, gente. Olha, na próxima quinta tem mais Pode Garotinho. E eu queria terminar como eu sempre faço, né? Era uma pergunta ontem, amanhã, eu vou responder hoje. Pode, o nome do programa pode a Secretaria de Administração Penitenciária fazer uma licitação para fornecimento de alimentos, 5 refeições, seriam 4, mas a secretária criou a ceia. Então, 5 para 2 anos, dividido em 5 lotes, o total dá mais de R$1 bilhão. E todo mundo no mercado já sabe que pode. Agora, cuidado, tá? Gente aí que botou nos classificados de um jornal o resultado da licitação. Licitação é dia 23. Por acaso? Amanhã. Amanhã. Tá parecendo Macaé, pô. Todo mundo já sabe. Até o dono da empresa não mora no bairro Pilar, Caxias. Uma casinha assim, ele é de amianto. Ele mora muito bem e trabalha no palácio. Não é o governador não, tá? O governador dizer que é ele. Trabalha no Palácio Guanabara. Então, secretária, abre o olho. Não é a senhora que escreve aquele edital. Todo mundo sabe quem escreve, quem dá as recomendações. A senhora é uma mera Aspone, assessora, coisa nenhuma. Ascone, Aspone, assessora de coisa nenhuma. A secretária foi indicada pela rainha das quentinhas, então não podem tirar. Abraço, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu na nossa página, vai lá, se inscreve. Oficial Garotinho, entra no YouTube, Oficial Garotinho. Inscreve, marca o sininho, e aí você vai receber, toda hora que a gente publicar alguma coisa, você vai receber lá no YouTube. Ou você pode inscrever no nosso Instagram, onde tem os cortes especiais, no nosso Facebook. Tudo é Oficial Garotinho. Tá? Quer divulgar a sua página também? Naturalmente, né, Garotinho? Claro. Delegado Felício Laterca, aí não tem um cedilha. Delegado Felício Laterca, tanto no Instagram quanto no Facebook, estamos no X, estamos no TikTok já também. Então nós estamos caminhando, estamos fazendo a nossa parte. Também nós temos esse caráter investigativo, por força da profissão como delegado. Então a gente está trazendo uma série de denúncias e falando da segurança pública, que muito nos preocupa, como as coisas estão caminhando. A gente precisa trabalhar em prol da segurança pública do nosso estado do Rio de Janeiro. Precisamos muito trabalhar em cada cidade e no estado para a gente moralizar de uma vez. Não pode ter
local sitiado. A gente precisa, o poder público precisa fazer a sua parte. Aí, pegando a fala do podcast aqui, que é Pode, Garotinho, corrupção não pode. Não pode acordos escusos. Não pode ligação com o poder paralelo. E nos nossos canais, Garotinho, nós vamos continuar denunciando as fraudes, as licitações armadas, atestados falsos para disputar licitação. Então, aguarde, e não só a família do prefeito, nós vamos mostrar o patrimônio deles, e nós mostramos isso, as fazendas, as propriedades, né? Ele tem uns condomínios lá, estão construindo as mansões lá, coisa maravilhosa. Como também as fraudes contínuas, inclusive a de Natal. Bom, siga o Laterça aí, vem com a gente, qualquer coisa, chama o delegado. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Aprendam a respeitar denúncia. Ninguém faz denúncia porque quer. Caso dele é policial. E eu sou jornalista investigativo e não comecei ontem. Tenho 44 anos de rádio e 40 de jornal. Quando houve a queda, você ia falar, quem é a vítima, Garotinho? Quem é a nossa vítima? A sociedade. A gente faz porque a gente protege a sociedade. A gente protege o cidadão. Você tem que acordar. Você que ainda não acordou, precisa acordar. O cara acha que ele está ganhando alguma coisa com isso. Só inimigo. Ameaça. Não estou fazendo isso por mim, não. Olha só, vamos supor. Eu estava tendo até uma conversa com um filho meu, tem 25 anos. Você viva até os 80. Quantos anos você ainda tem? 55 anos. Eu falei, eu tenho 65, faço 66 agora em abril. A partir de abril, quantos anos me restam para chegar a 80? Chegar, só 15. É isso. Então eu falei para ele, olha, você tem pouco passado, você tem muito presente e um enorme futuro. Eu tenho muito passado, algum presente e pouco futuro. Então eu não estou fazendo isso por mim, eu estou fazendo pelas pessoas que precisam ter um futuro. Você tem quantos anos? Eu, 58. Eu falo a mesma coisa. A minha mulher, você vai insistir na política? Nós não precisamos disso. Eu falei, o povo precisa. Eu sou mais velho que você, cara. Pô, tá na cara. Garotinha só no apelido, ó. Brinca não, pô. Brinca que é sério, né? E eu falei pra minha família, falei assim, a gente precisa pros nossos filhos, pros nossos netos. Acabou, nós somos conservadores e vamos seguir firme. Obrigado pelo convite. Estamos juntos. Você ganhou uma eleitora lá em casa, Rosinha. Um abraço, gente.